Você não conhecia aqui? Não. Legal isso. Passo muito nessa rua, né? Porque, Você mora em São Caetano? Moro. E os melhores amigos do meu filho moram na rua de cima, né? Então, tipo, toda hora eu tô subindo pra ir trazer, buscar. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao iTesks Talks. iTesks Talks é um local onde empreendedores e empresários conversam, principalmente aqueles que estão mudando o mundo através de tecnologia e inovação. Tecnologia, inovação e empreendedorismo. Tava fugindo o último. Eu sou o Fernando, hoje eu vou conversar com o Juliano Kawamoto. O Juliano ele está à frente da Balktech e eu não vou ficar falando muito dele porque melhor do que ninguém para se apresentar do que a própria pessoa. Juliano, obrigado, seja bem-vindo. Um comentário aqui que vale a pena a gente falar, o Juliano ele foi o ganhador do iTesks Connection agora em 2025, então eu tenho certeza que tem bastante conhecimento e troca de experiência para a gente fazer durante esses 60 minutinhos de conversa. Juliano, obrigado por ter reservado um tempo na agenda, cara. Eu que agradeço, Fernando. Para mim a satisfação e a gratidão enorme, que é uma honra enorme estar aqui falando com vocês, né? Queria agradecer também o pessoal de Tasks, né? Eu como executivo principal da Balk fiquei muito satisfeito, muito alegre, né? Muito feliz com o reconhecimento. Acho que representa muito do esforço que a gente vem fazendo, né? Tanto para escalar a Balk, crescer com a Balk, quanto, né, todo esse trabalho, né, que os executivos do ABC têm feito, né, por esse ecossistema de inovação. Então, obrigado de novo pelo convite, satisfação imensa. Bem, antes de tudo, vamos começar. Fala um pouco do Juliano. Quem é o Juliano? Conta um pouco da sua história, do Juliano até chegar na Balk. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Boa, obrigado. Eu sou de São Bernardo do Campo, nasci em São Bernardo do Campo. Minha mãe era de Araçatuba, veio para cá quando casou com meu pai. Meu pai, ele é do interior também, ele era da região de Lins, mas veio para cá antes, né, para trabalhar nas montadoras. Meu pai trabalhou na Ford bastante tempo. Tenho um irmão mais novo. E acho que para mim, assim, coisas foram referências muito fortes na minha vida, é que tanto meu pai quanto a minha mãe são graduados, assim. Meu pai foi graduado como engenheiro, né, engenheiro mecânico, minha mãe como administradora, e acho que isso acabou norteando muito, né, da vontade da gente de aprender, de se formar, tanto que eu lembro que a minha mãe falava que eu e meu irmão, a gente tinha que, sei lá, acabar a faculdade, acabando a faculdade, podia escolher o que ia querer fazer da vida, né. E aí eu, como morador de São Bernardo, né, acho que quase que natural, né, depois que eu acabei o colegial, era fazer um colégio técnico. Minha primeira opção era fazer Lauro Gomes, eu pensei em prestar eletrotécnica, mas aí enquanto a gente estava visitando as escolas, né, de formação técnica nessa época, eu conheci o Senai Maria-Mata e me apaixonei, assim, pela estrutura, né, pelo curso de plásticos, para mim fazia muito sentido. Você fez plástico lá? Fiz plástico, sou formado técnico em plásticos, especialidade em embalagem. Eu quase fiz Maria-Mato plástico. A minha primeira opção era química e a segunda era plástico. Legal, né? Bacana. Quase se bobear, a gente estuda junto, então. É isso. E tem, inclusive, algumas. Depois eu posso contar, tem até umas embalagens meio famosas que eu acabei trabalhando, assim, na indústria. E acho que para mim, assim, ó, para mim sempre o que foi muito forte na formação técnica foi olhar por métodos e processos, assim, tanto que a matéria que eu, assim, uma das que eu mais gostava, matéria que eu ia melhor. Cheguei a estagiar em indústria, né, em departamentos de embalagem, na Reckitt Benckiser. Nesse meio tempo eu já imaginava fazer uma faculdade de administração, e era um dilema grande, né, porque eu já era analista técnico, já tinha feito curso técnico, seria natural fazer uma engenharia, né? Mas para mim era muito forte a questão da administração, e aí eu lembro que até, né, quando eu fui fazer o vestibular, o meu coordenador de estágio veio conversar comigo e falou: cara, você tem certeza que você quer fazer administração? Não é melhor você fazer uma engenharia? Depois você faz, sei lá,
pós-graduação mais genérica, né? E aí eu falei, não, cara, eu quero fazer administração mesmo, porque eu gosto muito da áreas, né? De métodos, processos, olhar empresas, outras coisas que para mim seriam muito complementares, talvez, à carreira técnica, assim. E aí acabei passando na FAAP, fui fazer FAAP, e para mim acho que foi um choque de dois mundos, assim, porque primeiro que eu nunca tinha saído do ABC, né? Sempre morei, estudei aqui. No Senai eu tinha contato com pessoas extremamente simples, né? Pessoas que, pô, eram lá, a oportunidade da vida, mas também tinha alguns filhos de industriais, donos de empresa. Quando eu fui estudar na FAAP, no meio lá de Genópolis, né? Foi aquele choque cultural por N fatores, né? Classes sociais, né? Pelo fato de eu conviver com pessoas quase que do Brasil inteiro, né? Pessoas que tinham vindo de outros locais para estudar. Então aquilo lá na minha cabeça, assim, acabou me abrindo outros horizontes, assim, né? Mesmo a questão de trabalhar em São Paulo. E aí acabei a administração. Depois disso eu fui, né, trabalhar... Eu fui procurar trabalhar em tecnologia, porque dentro da indústria acabei me identificando muito com tecnologia. Então, apesar de eu trabalhar em departamento de embalagem, acabava muito envolvido com implantação de sistemas, automação. E em um dado momento, inclusive na faculdade, eu virei para meus pais e falei, tava pensando em pedir as contas aqui para voltar a ser estagiário. E eles, você tem certeza? Falei, então, eu acho que tecnologia é alguma coisa que deve ganhar muito espaço, né? Deve crescer muito no mercado. E eu pensei em apostar nisso. E aí eu falo que eu dei um pouco de sorte, talvez eu fosse o cara certo no lugar certo, porque eu acabei estagiando na Bombril, aqui no ABC, no departamento de informática, e eles estavam procurando um estagiário para sistemas industriais. E aí eu já era um cara de fábrica, ao mesmo tempo eu tinha feito curso de programação, conhecia bastante coisa de administração e acabei casando aí, começando a estagiar estágio em informática. Fiquei lá até 99, até preparando, né, bug do ano 2000, né, preparação da Bombril para ir para SAP. E aí depois disso... Nossa, você passou por SAP na vida, então. Bastante. Trabalhei quase 8 anos com SAP, uns 2, 3 na Bombril e mais uns 6, 7 no Itaú. E aí fui pro Itaú, né? Então, assim, aí depois fui pro Itaú, do Itaú fiquei 20 anos no Itaú. Na área de tecnologia também? Não, Itaú... Ou já foi mais para a área financeira? Fui para a área de tecnologia, comecei trabalhando com SAP. E aí, para mim, foi uma surpresa, né? Porque era engraçado, né? Tipo, por que um banco usava um RP, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha uma operação gigantesca de materiais, logísticas, compras, suprimentos. E a ideia era usar o SAP para aplicações que não fossem relativas ao core, né? Porque o core era muito mais caro de se mexer, porque nessa época a gente estava falando de aplicações de mainframe, né? É uma infraestrutura muito mais cara do que um SAP, né? Até é engraçado falar isso, né? Porque tem gente que morre do coração, né? Às vezes quando a gente fala de custos de sistemas, mas o mainframe nessa época era um pouco mais caro e aí a ideia era colocar o que é não core, assim, algumas aplicações que o SAP já tinha módulos dentro do SAP. Fiquei mais ou menos uns 7, 8 anos, né? E aí acabei trabalhando em sistemas correlacionados com SAP. Sistemas de folha de pagamento, pessoas, compliance, materiais, numerário. E aí depois, sei lá, desse período, eu tinha esgotado basicamente as áreas, os sistemas que eu poderia trabalhar, né, na estrutura que eu estava. Fui fazer uma conversa de carreira com o meu superintendente na época. Falei para ele, falei, cara, e aí? Agora o que eu faço da vida, né? Já sou analista sênior, já rodei todos os sistemas. E aí eu acabei tendo, de novo, acho, sorte e preparação, né? Porque o Itaú estava preparando um programa de job rotation com a McKinsey para formação de líderes. Muito legal, muito legal. Na época eu lembro que, inclusive, os executivos que patrocinavam, eles falavam que era muito melhor do que qualquer pós-graduação. Imagino. Basicamente foi assim, ficar 1 ano longe da minha área, trabalhando, fazendo projetos de melhoria contínua e mudança cultural em áreas, né, distintas, buscando resultado, demonstrando resultado, capacitando as áreas em metodologia. E aí eu acabei passando por toda aquela, né, estrutura de varejo financeiras, então FIC, FI, TAI, acabei, né, entrando muito nesse mundo. Passei depois por estruturas de jurídico, compliance para fazer projetos
e acabei meu ciclo na área de atendimento do varejo, que aí era um negócio imenso, né? Então, foi naquela época que a gente tinha aquelas grandes centrais de atendimento, né? Prédios imensos de centrais. Fechei o ciclo, e aí quando eu ia voltar para a área de tecnologia, eu recebi uma proposta para ir para a área de empresas, né? Para mim era até engraçado, porque a área de empresas era uma área pequena no Itaú. Para mim era alguma coisa que não casava, porque o Itaú ele era gigante, né? O varejo laranja, a pessoa física era gigante. Sim. E a área de empresas era pequena. E aí, na realidade, o que acontecia? Toda a gestão de áreas de pessoas jurídicas estavam descentralizadas pelas estruturas do Itaú. Tá. E eu cheguei nessa área bem quando a gente estava incorporando o Bank Boston e estava montando essa estrutura. Então a gente começou com médias, depois a gente recebeu pequenas, depois a gente recebeu micro, aí depois veio fusão Itaú Unibanco. Chegou uma época que a gente quase que dobrava o tamanho da área cada 1 ano e meio, assim. Então eu lembro que na época da fusão, inclusive, a gente abria, sei lá, virava umas 20 agências no final de semana. E aí uma loucura, não, demais. Capacitação de pessoas, né? E aí preocupando muito com a questão, né, de minimizar o impacto, né? Gestão de mudança, porque numa fusão todo mundo já está naturalmente preocupado, né? Só que tinha uma super preocupação do banco em manter as pessoas, capacitar as pessoas e ao mesmo tempo, né, não gerar atrito com clientes, fazer toda a parte de tombamento sistêmico, super projeto. Eu acompanhei um pouco essa parte porque nessa época minha esposa era do Unibanco e ela é dessa área de gestão de projeto e tal. E ela pegou bem essa onda, sabe? Só que do lado contrário, né? E foi realmente fins de semana bem intenso para ela. Sim. Mas eu falo que assim, né? Ao mesmo tempo foi muito satisfatório, porque de fato, né? Eu lembro que na época o Itaú até tinha aquele slogan do 1 mais 1 maior que 2, né? E a gente achou muita sinergia, padronização, não lembro de grandes reclamações de clientes, né? E aí tudo isso virou um grande driver de crescimento do Itaú, né? Legal. Assim, aqueles anos de 2008, né? Junto com a Federação do Brasil, etc. Isso. A gente cresceu muito em pessoa jurídica, foi muito bacana. E que ano que você sai do Itaú? Eu saí do Itaú em 2020, na pandemia. Tá, nossa, então você ficou bastante tempo. Fiquei. Fiquei nessa área, empresas. Eu era, inclusive, o responsável pela parte do canal agências para pessoa jurídica. Chegou uma época que o meu time atendia uns 7 mil gerentes e mais ou menos uns 1.000 pontos de atendimento. Só que em um dado momento o Itaú estava gigante, super complexo, várias vice-presidências e aquilo acabava complicando muito a gestão, né? Sim, e aí eu acredito que eles tomaram a decisão junto com a McKinsey de rever a estrutura. E aí o Itaú tomou a forma que ele tem hoje, que é atacado e varejo e algumas vice-presidências de suporte. Tá. Nessa época eu recebi convite tanto para ficar para o varejo quanto para ir para o atacado, né, para o Itaú BBA. Tá. E como eu já falava bastante com o Itaú BBA, porque a gente migrava conforme o cliente, né, crescia na área de empresas, naturalmente ele ia para o corporate, ia para o Itaú BBA. Eu já falava muito com o pessoal do Itaú BBA, né? E aí para mim seria, assim, seria alguma coisa muito interessante em termos de carreira. Conhecer o Itaú BBA também, né? Claro. E aí tô falando de corporate bank, investment bank, corretora, né? Parte internacional, que nessa época estava muito centralizado no Itaú BBA. E aí fui para o Itaú BBA, fui planejamento de tecnologia do Itaú BBA para ajudar a levar um pedaço do middle market para o Itaú BBA e os sistemas do Itaú. Fiquei lá por 4 anos entre planejamento e operações. Tá. Depois disso, eu tomei uma opção de voltar para o varejo, porque eu tinha a necessidade, né, de ter uma gestão maior, porque o máximo que eu tinha tido era uma experiência de 6, 10 pessoas. Eu enxergava que no Itaú era importante, sei lá, eu ter um desafio maior, né, em termos de carreira. Então eu voltei pro varejo, voltei lá pro Jabaquara, pro Metrô Conceição. E aí fiquei lá até 2020, assim, no Itaú, e super escola, assim, super casa. E aí quando você sai de lá, qual que é o próximo passo seu até chegar na Balca? Pra mim, assim, ó, era muito difícil eu, sei lá, fechar a conta ou me imaginar saindo do Itaú, né? Eu falo isso porque, assim, eu não comentei, mas a minha mãe foi bancária,
Meus tios foram diretores, né, de banco, alguns primos trabalhavam em banco, então a referência bancária da minha vida era muito forte, né? Eu tava no Itaú, que é a superpotência, né, bancária, referência em vários temas, né, do mercado financeiro. Era pandemia, tava todo mundo, né, isolado em casa, né? E aí tem coisas que às vezes a gente não, sei lá, não imagina o time, não planeja o time. Um ex-chefe meu me procurou. Ele falou, ó, a gente basicamente está juntando as duas maiores casas de gestão de patrimônio do Brasil. E junto a isso a gente está unificando a marca, né, embaixo do guarda-chuva do Julius Baer Family Office. A gente tem um desafio grande de atualizar toda a parte de tecnologia, sistemas. Só que eu não tenho ninguém, por exemplo, que olha processos e consiga conversar com negócios. Aí ele falou, eu te imagino bastante nessa cadeira, assim, o que você acha? Nessa época, de novo, eu estava já há uns 5 anos de operações, eu já estava pensando em voltar para a tecnologia de novo, porque eu brinco que o bichinho da tecnologia ficava, né, sempre em mim, né? E aí, de novo, né? Saí da tecnologia, fui fazer job rotation. Quando eu estava em empresas, basicamente os projetos de tecnologia, eu fazia gestão. Quando eu fui para o BBA, a mesma coisa, gestão de projetos de tecnologia. Operações, aí eu era operações, mas de vez em quando tinha alguma iniciativa de inovação, tecnologia. Que você já levantava a bandeirinha, né? Exato, e era quase que natural eu me envolver, né? Aí eu falei, não, quero voltar para tecnologia. Aí me deram muita condição de ir e pô, fizeram uma proposta super bacana. Eu não conhecia o Julius Baer, né? Eu achava que eu era o cara mais né, bem informado do planeta. E aí eu falei, nossa, mas que banco é esse, né? Que empresa que é essa? E aí, quando eu fui ver, era o maior, né, private bank do mundo, principalmente quando a gente fala clientes, né, de altíssima renda. Ele é muito forte na Europa e na Ásia. Legal. E aqui ele estava comprando 2 casas, que era a GPS e a Reliance, para iniciar a operação dele aqui. Basicamente era isso. Aí eu fiquei lá 2 anos. Depois disso eu fui para a Singularity, que hoje é K-Tech, né, que é um unicórnio, que é super famosa. Fiquei lá 1 ano. Saí da K-Tech e aí eu fui meio que, sei lá, fazer uma revisão, né, da minha carreira. Fui fazer outplacement, que eu sempre tive curiosidade de fazer outplacement, né? E para mim, assim, acho qual que era o fundamento? Primeiro que carreira acaba, né, sendo algo muito relevante na vida da gente, sim, né, vida profissional. Total. Segundo que acho que todo mundo sempre teve muita curiosidade de saber o que era outplacement, eu inclusive, né? E eu lembro quando a gente falava de valores de outplacement, tipo, geralmente eram valores que todo mundo torcia o nariz, assim. E basicamente a conclusão que eu chegava era, sei lá, um outplacement não é mais caro muitas vezes do que um celular, do que, sei lá, uma viagem que às vezes a gente faz, né, de forma, sei lá, por algum luxo, alguma coisa. Eu falei, pô, vou fazer um processo de outplacement. Nessa época eu conheci a minha consultora de outplacement, que ainda falo com ela até hoje, que é a Kátia. A Kátia me ajudou muito para rever, né, o meu currículo, rever a minha trajetória, rever LinkedIn. Mas para mim, acho que a parte mais relevante dessa revisão foi que eu estava muito apegado ao meu passado, assim. Então, quando eu olhava meu currículo, LinkedIn, falava de quando eu era, sei lá, né, técnico em plásticos na Reckitt Benckiser, e aí tudo bem, isso foi um fundamento, né, uma base muito forte, né, importante para minha carreira, mas não conversava muito com o que eu queria de futuro, né? Então, acho que para mim isso foi o grande benefício, assim, né? Quais eram, de fato, né, os resultados que eu deveria passar, né, nos processos seletivos, quais eram informações que eu deveria ter em rede social, quais eram os conteúdos que eu deveria, né, focar. E aí, no final, acabei recebendo uma proposta para ir para a Aramis, moda masculina. Sim. Aramis, assim, né? Num primeiro momento, até fiquei meio receoso, que eu falei, pô, será que eu deveria ir para uma empresa de varejo da moda, né? Eu tinha, sei lá, quase 25... Que é um mundo totalmente diferente, demais, né, do que você já tinha passado. Demais. Eu tinha, sei lá, 25 anos de indústria financeira, mercado financeiro, e uns 4 de indústria bens de consumo, né? Aí eu fiquei meio assim, conversei muito com a minha consultora, com a Kátia, ela falou, mas você gostou da empresa? Eu falei, gostei muito. Você gostou da proposta? Gostei muito. Cara, de repente eles estão vendo um valor em você que você não enxerga ainda. Qual que é o valor, sei lá, adicional que você enxergou na proposta?
Falei pra ela, Kátia, primeiro que eu acho que eu fecho o ciclo do dinheiro, né? Porque assim, uma coisa é, eu fui o banco múltiplo, trabalhei em gestora de patrimônio, trabalhei em administrador e gestor de fundos, mas o lado de quem precisa de capital eu nunca trabalhei de uma forma mais intensa, porque quando eu trabalhei na indústria eu não enxergava isso, né? Eu acho que é uma forma diferente de eu ver as coisas, né? Um prisma diferente. Falei, além disso, pô, eu tenho um super incômodo que eu, como mercado financeiro, toda vez que eu vou falar, sei lá, com um fornecedor, olhar uma solução, tô falando de conta, sei lá, de milhões, né? E eu vejo varejo fazendo soluções super interessantes, com menos recurso e de uma forma mais ágil, coisa que muitas vezes, sei lá, para mover os grandes transatlânticos do mercado financeiro é muito difícil. É difícil. Ela falou, e aí? Eu tô meio que tendendo a topar. Ela falou, por que você não vai então e tenta fechar um ciclo lá e beleza. Aí eu fui para a MIS. Pô, cheguei lá, né, empresa super bem estruturada, super bem organizada, né, inclusive financeiramente. É uma marca que eu já era cliente, então isso me atraiu bastante, né, trabalhar por uma marca que você já era cliente. Super legal, uso Aramis até hoje, inclusive, adoro. Tava final de semana no Outlet Imigrantes lá na loja da Aramis, inclusive. E fiquei lá e para mim, além de eu acho capturar todo esse benefício que eu imaginei, consegui aprender muito sobre nessas novas plataformas menores, que o varejo tem muito mais abertura para usar isso. Olhei muita parte de e-commerce, então assim, para mim e-commerce era tudo a mesma coisa e eu vi que, por exemplo, uma coisa é você, sei lá, tem um e-commerce seu, outra coisa é você participar do marketplace, né? E aí depois todos os desafios para operar esses modelos, lojas próprias, lojas de franquias, lojas multimarcas. Depois isso daí para mim foi um super ganho, assim, super benefício. Fiquei lá até meio de 2024 e aí eu recebi uma proposta, né, de voltar aí quase que para o mercado financeiro, a convite aí de um executivo para participar do projeto da Equifax Boa Vista, para ajudar eles a fazer o planejamento da migração dos clientes do mainframe para as clouds da Equifax. Eu achei que, pô, parte do que eu tinha aprendido na Arami já era suficiente. Eu senti um pouco falta, né, dessa questão do mercado financeiro. Vou ser sincero que algumas coisas assim, eu acho que eu me senti um pouco, talvez, peixe fora d'água, né, em relação ao varejo, assim, mas, de novo, acho que mais porque eu vivi pouco varejo, né, e muito mais mercado financeiro. E o mercado financeiro, sei lá, para algumas coisas ele é mais duro, mais pragmático. Pô, e tem um lado, sei lá, de varejo para mim que é super legal, né, que, né, e de novo, não que o mercado financeiro não olhe as pessoas, mas assim, ou você vê, sei lá, um produto que você participou, né? Acho que isso é a grande diferença. Assim, o tangível de um varejo é muito mais divertido, né? Total. Você consegue ver, né? Usar uma blusa, sei lá, que você participou do lançamento daquela blusa, diferente do mercado financeiro, né? O máximo que você vai fazer, sei lá, é usar um cartão de crédito que você... Olhar no aplicativo. Olhar no aplicativo, sei lá, aquele fundo que você usou estruturar. Então, isso é um pedaço bem legal. Mas eu senti um pouco dessa falta do mercado financeiro, assim, de algumas coisas. E aí fui lá para ajudar o pessoal da Equifax a, né, fazer esse processo. Eles ainda estão nessa migração e até onde eu assim, tive as últimas, acompanhei, né, pelas redes sociais, eles estão indo super bem. Acho que é um super projeto. Ouso dizer que talvez seja um dos maiores projetos clouds do mercado financeiro, né, desses anos aqui. Muito legal. Tava lá feliz e contente, né? A migração ia acontecer nos próximos anos aí, tudo no cronograma. E aí um ex-chefe meu da Singular me contatou e falou assim: Juliano, recebi uma proposta para assumir uma fintech, só que eu tô super bem onde eu tô aqui. Pensei em várias pessoas, cara, e ninguém me parece fazer mais sentido do que você. Você se importa se eu te indicar para essa vaga? Falei, não, Henrique, acho que fica super à vontade, cara. Acho que, né, conhecer as pessoas, conversar, entender as oportunidades, ok. E aí eu fui conversar com o Marcos, né? O Marcos é um dos founders da Balk. Logo na sequência, conversei com o irmão dele, o Leônidas, também, que é um dos sócios da Balk. Conheci o Guilherme,
Ele é sócio da Balk através da Seastorm, que é um Venture Capital. Pô, e adorei a proposta, acho que por alguns motivos, assim, né? Várias pessoas me perguntam, pô, mas você já tinha uma carreira, né, corporativa consolidada em grandes empresas, né? O que fez o Juliano, né, querer ir para uma fintech que estava começando, assim? Para mim foi um pouco da minha experiência na Associação Brasileira de Startup. Eu já tinha mentorado umas 50 startups. Eu falei, legal, né? Dei pitaco em umas 50 startups. Agora é a minha vez de fazer em casa. Exato. E acho que era uma forma de eu aplicar esse aprendizado. Eu sempre tive vontade de empreender. E aí, toda vez que tinha aquelas iniciativas de empreendedorismo corporativo, eu adorava, sempre pedia para estar lá, né? Hackathon, vamos criar, sei lá, um app novo. Eu sempre queria estar nesses locais, assim, porque eu via muito isso. Tinha tentado, sei lá, fazer algumas iniciativas de empreendedorismo no passado. Eu tinha acabado a minha formação de conselheiro pelo ACT, do Edilson, né? Edilson é presidente da Associação de ex-alunos da GV. Sim. E aí meio que parece que, né, os astros foram se alinhando, né? E eu falei, pô, talvez agora seja a hora de eu Legal. matar essa minha vontade aí de exercitar tudo, né? O que eu sempre quis, né? E aí, acho que talvez como gestor, o que mudou um pouco foi que, sei lá, de alguma forma, que desde criança eu me enxergava como um líder, né? Porque, sei lá, de alguma forma você é meio líder, né? É pra juntar o pessoal pra fazer alguma coisa, você é representante de classe. E eu lembro quando eu comecei essa carreira profissional, eu lembro que assim, pô, você começa como estagiário, analista, e depois você quer virar, sei lá, coordenador, supervisor, né? E aí, para mim, aquilo já era um desafio, né? Pô, ser gestor de pessoas. E aí eu lembro quando eu fui fazendo os treinamentos, conhecendo mais sobre recursos humanos, algumas consultorias, inclusive, me falavam, né? RH me falava, ó, o segundo desafio é, sei lá, você ser gestor de gestores, né? E para mim isso era meio que é um jogo totalmente diferente, né? Bem diferente. E para mim era meio que acabava aí, né? Sei lá, gestor de pessoas, gestor de gestores e acabava aí. E aí eu lembro que uma vez conversando com o executivo, ele virou para mim e falou assim, cara, tem ainda mais um degrau. Eu falei assim, qual? É você ser gestor de estrutura. Aí eu, como assim? É tipo um CEO. Eu falei, não, mas CEO é gestor de gestores, né? E aí eu lembro que ele falou para mim de uma forma bem firme, assim, ele falou, não, cara, é diferente. Se um dia você chegar lá, você vai ver que é diferente. E aí eu falei, pô, legal, é mais uma forma de eu complementar, né, a minha formação como gestor. E aí, né, algumas pessoas até me perguntam, mas e aí, é diferente? Eu falo pra todo mundo, é diferente. Diferente pra caramba. É diferente, assim, para mim é diferente porque por mais que você seja gestor de gestores de estrutura muito grandes, no limite ainda você responde para alguém, né? Quando você é o número 1, você responde a mercado, responde a cliente, responde a sócios, mas você é a bússola do negócio, né? Então, isso é muito diferente. E aí, no caso, né, estruturas do tamanho da Balk, a Balk não é muito grande, porque a gente tem uma estrutura enxuta, até pela nossa formação como empresa. É importante você estar próximo das pessoas, né? Saber o momento delas. E aí tem coisas, né, de recrutamento, seleção, feedback, desenvolvimento, que você tem que apoiar também. Então, acabou sendo muito rico por causa disso, assim, ao mesmo tempo. Hoje a Balco tem quantas? Hoje nós estamos em 12 pessoas. Tá. Mas e aí acho que aqui é um pouco da lição, inclusive, que eu passo para empreendedores, assim. Porque eu falo que, assim, a startup nasce disruptiva, aí ela começa a crescer, parece que ela vira uma empresa burocrática, né? Vira tradicional, Tradicional. Né? Ela fala, precisa de uma pessoa de RH, uma pessoa de finanças. A gente não, a gente já nasceu já com uma estrutura de back-office do Venture Capital, né, da Seastorm, e aí muito apoiado pela CBIK, que é uma das grandes empresas do grupo. Então, assim, nosso RH, administrativo, financeiro, infra, é tudo provido por essa estrutura. A gente hoje tem 5 escritórios, né, das empresas que investem na gente, então isso possibilita a gente não ter escritório, mas a grande maioria do nosso time é remoto. Então hoje a gente tem 12 pessoas, incluindo a mim, só que a gente consegue, né, ao mesmo tempo que tem somente 12 pessoas, a gente consegue operar mais ou menos 24, a gente operou R$1 bilhão por mês. Caramba.
até o 3º ano de operação da Balk, eu estimo que já tinha passado, sei lá, alguma coisa entre 5% e 7% dos CPFs do Brasil pela gente, assim. Então, Caraca. estrutura super enxuta, mas ao mesmo tempo ajuda a gente em relação a alinhamento, comunicação, né? Construir o valor da empresa. Óbvio que é assim, né? O cobertor sempre vai ser curto. Por outro lado, assim, isso cria um sentimento de time muito forte, né? Muito relevante. Tá. Principalmente porque algumas pessoas que trabalham com a gente são pessoas formadas pela BTEC, que é uma instituição da Sistorm que dá bolsas para pessoas carentes, Olha que legal. paga o estágio e depois aloca em empresas do grupo. E aí hoje a gente já tem uma pessoa que é uma analista pleno hoje, que é a Carolina, e a gente tá com mais estágio agora, que é o Lucas, aí também desse programa da BTEC. Então, né, aqui acho que tem um pouco de tudo, né? E de novo, muita sabedoria dos meus sócios, né? No sentido de que pô, a gente precisa desenvolver, né, os profissionais, né? Porque Sim. tecnologia cada dia está mais difícil de conseguir bons profissionais. Ao mesmo tempo, dar oportunidades para a sociedade, né? Buscar uma identidade dessas pessoas com a empresa. Então a gente tem conseguido meio que fechar essa matemática aí, né? Legal. E é legal você chegar na Balk. Fala um pouquinho da Balk, o que que é, a origem do nome. Boa, Porque boa. aí eu tenho uma série de Boa. dúvidas e curiosidades aí pra gente ir explorando. Não, e aí o outro fator, inclusive, que me trouxe para a Balk, além de tudo isso, né, eu acredito muito que o mercado de investimento a gente só está começando. Assim. Legal. Hoje eu estimo, e aí vendo um pouco, né, dos números que eu, sei lá, recém-publicados, 5% da população brasileira investe, né? E aí eu estou descartando, por exemplo, bets, outras coisas aí, mas infelizmente só 5% da população Investe. brasileira investe. Se pegar mercados mais maduros, tipo americano, 50% dos americanos investem. E tem muita gente que me truca e fala assim, Juliano, a gente não vai ser os Estados Unidos tão cedo. E eu concordo, assim, talvez eu não veja o Brasil se tornar, sei lá, Estados Unidos em termos de maturidade de investimento. Mas o que eu falo para todo mundo é assim, ó, se o Brasil se tornar 1/3 dos Estados Unidos, ou seja, imagina que os Estados Unidos é 45, 1/3 15, ou seja, seria 3 vezes o tamanho do mercado atual. Então, nisso eu acredito que investimentos vai crescer muito ainda, principalmente, né, alguns ativos como previdência privada, né, porque daqui a pouco vai Cada começar vez mais, né? necessário, exato. Todo mundo vai sentir a necessidade de previdência privada, mais e mais. Eu acho que previdência privada é um dos ativos que vai crescer muito. Total. E o segundo que eu mais acredito, ou sei lá, talvez o que eu mais acredito, mais até do que previdência privada, porque eu estou falando de coisas mais imediatas, é o FDIC. Primeiro porque o FDIC ele já tem aí uma maturidade de mais de 20 anos. Segundo que o FDIC ele simplifica muito o processo de crédito. Basicamente assim, se você tem recebível, você consegue emprestar, tomar emprestado. O FDIC meio que desbancariza, né? Ou seja, ele possibilita você tomar crédito sem contar e sem ter como fonte exclusiva os grandes bancos. Então ele está falando, sei lá, de uma indústria que tinha 5 grandes bancos, que agora, felizmente, né, tem esses novos bancos digitais que estão ajudando, né, a centralizar um pouco isso. E aí, de novo, né, eu não quero, né, jogar pedra no meu passado aqui, mas a gente tinha muita concentração. E isso é um perigo para o sistema e acaba sendo mais difícil para as empresas acessarem o crédito. Claro. E aí, para mim, o FDIC ele consegue acelerar isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pega números de 23 para 24, o FDIC, se eu não me engano, cresceu em torno de 40%, né? A gente, na última encontro que a gente participou sobre FDIC, a gente estava falando de alguma coisa entre 650 bilhões de reais, e a piada que a gente fazia é que a única certeza que a gente tinha é que daqui a pouco ia ser 1 trilhão. E vem crescendo muito rápido, porque, de novo, ele simplifica o acesso ao crédito. Quem tem dinheiro que quer emprestar, a gente consegue viabilizar isso daí. Então, para mim, hoje a ferramenta, sei lá, quando a gente fala de fundos de investimento, que tem o maior potencial de crescimento. Assim. Então, uma das teses da Balk é isso também, assim, procurar um mercado, né, de grande potencial de crescimento para né, surfar esse mercado. Né? Como é que a Balk nasceu? A Balk nasceu, né, de uma dor, né, de 2 sócios, porque boa parte das soluções que a gente opera no mercado hoje, elas são dos anos 2000.
Então a gente está falando, né, de outro cenário de FDIC, a gente está falando de tecnologias, em alguns casos, ultrapassadas, né? E aí quando eu falo isso é tanto arquitetura sistêmica quanto Sim, integração. E aí eles sentiam que eles poderiam criar novas modalidades, né, novas classes de recebíveis para fundos, se eles tivessem uma tecnologia que habilitasse isso. tá. Então foi assim que nasceu a Balk. Eles tinham muito conhecimento de negócios, quase nenhum conhecimento de tecnologia. Uhum. E é até engraçado porque ambos, né, desses sócios, o Marcos e o Leandro, são engenheiros. Só que eles mesmos falam, pô, a gente conhecia muito pouco de tecnologia. E aí, a partir do Ricardo Lopes, eles conheceram o Guilherme, falaram assim, pô, eu acho que Hum, a gente tem interesse em participar desse negócio. Então a Balk nasceu primeiro como um projeto dentro da CBIK, e aí quando, né, já foi, né, chegando carteira de clientes, novos clientes, a gente viu que fazia sentido, ela foi estruturada como empresa, né? Então a muito Balk legal. nasceu assim. Eu brinco que a Balk nasceu já na pancadaria, né? Porque desde o cliente 1 são clientes de alto volume de processamento. Tá bom. Então hoje é uma característica da gente, né? Geralmente, dependendo do fundo, pô, eu brinco que, sei lá, o analista financeiro da empresa, quando chega de manhã, o fundo dele, ou se não está pronto, já está prestes a ficar pronto. Legal. E aí ele tem o restante do dia para assinar a operação, fazer liquidação, desembolso. E aí acho que a parte engraçada, que é a parte do nome, quando né, estavam discutindo o nome que seria dado para a empresa, obviamente vieram vários nomes, e aí chegaram, né, o nome Balk, que eu pessoalmente gosto muito, porque Balk é um nome simples, Balk é um nome curto, Balk é um nome forte. As duas empresas que meio que ajudaram a originalizar a Balk, que é a H2 Capital, H2 Capital é com K, Uhum. a CBIK, que é CBYK, que é Change by Knowledge, que é né, a transformação pelo conhecimento, também acaba com K, e a Balk acaba com K. Essa é a parte bonitinha que eu conto pra todo mundo, né? Mas a parte que os sócios, inclusive, brincam comigo é que Balk, na realidade, ele é um nome de um monstro nórdico, sei lá, de uma entidade nórdica, e algumas pessoas conhecem do RPG. Tradução né, de livros nórdicos que falam de monstro, né? A tradução de monstro para algumas línguas nórdicas é Balk. E essa foi um pouco da ideia, tá? A ideia é que, como a Balk nasceu a partir de uma dor, a gente imaginou isso muito mais com cara de um monstrinho, mas também poderia ser um monstrinho que com o tempo ele ia crescer e ele ia ganhando o mercado financeiro, tá? Boa. Então essa é a história por trás de Balk. Muito legal. E hoje na Balc você está à frente dela, né? E quando você olha 20, 30 anos atrás, como CLT, à frente também como gestão, mas de uma estrutura que no final do dia você não era o número um. E hoje empreendendo à frente e tal. Qual a principal diferença que você enxerga do gestor de gestor para o gestor de estrutura, Boa, igual você falou, boa. cara? É, assim, um dos aprendizados para mim constante, isso eu acabo trazendo muito do mercado financeiro, né? Olhar o caixa. Boa. Como é que tá a geração de caixa, né? Boa. Então, a gente sempre fala, né, que cash is king, né? Que o Aham. caixa é o oxigênio. E para mim, assim, muito do que eu faço é olhando o caixa. Eu acho que a gente, apesar de a gente ter breakivado ano passado, a gente ainda é uma empresa de operação pequena. E aí, de novo, por mais que a gente gera caixa, a gente ainda não está né, numa tranquilidade, uma sofisticação que a gente quer gerar mais caixa para, obviamente, habilitar times maiores, mais produtos, pensar, sei lá, eventualmente ter um time dedicado para a parte de vendas. Então, acho que para mim essa é a grande mudança. Tá Assim, eu bom. olho muito caixa, né? Tá. De novo, eu nunca tinha olhado né, de uma forma tão profunda, porque eu nunca tive, sei lá, uma cadeira de CFO, né, de gestor financeiro de uma empresa. Então, acabo tendo que olhar muito caixa. Acho que esse é o ponto um. Ponto dois, e aí eu vou pegar muito, sei lá, quando eu estava em empresas maiores. Assim, basicamente, meu network era nas empresas, e as empresas eram muito grandes, né? Eventualmente, sei lá, um ou outro fornecedor, né, que você Sim. conhecia num projeto de consultoria. Na cadeira atual, basicamente, eu falo com todo mundo. Não importa se é um analista júnior, um estagiário, Aham. um diretor, um presidente.
Porque, assim, todo mundo vai me procurar, eventualmente eu vou ter que procurar todo mundo, seja por uma questão operacional, seja por causa de uma questão comercial estratégica. Então, isso acaba mudando, assim, é super diferente. Mas, de novo, o que eu falo para todo mundo, que o grande aprendizado é, talvez, assim, fazer uma gestão, fala que não é minimalista, mas talvez essencialista, né? Ou seja, Boa. investir o dinheiro naquilo que de fato vai mexer o ponteiro, naquilo que vai levar a Balk, né, para o futuro dela, né? E a gente não tem a mínima ideia de qual vai ser o futuro, mas né, um negócio que é muito do coração da gente é que a Balk tem tudo para se tornar uma empresa muito grande. Sim. E aí eu falo isso baseado não só no feeling da gente, mas, por exemplo, nas abordagens que a gente recebeu no Startup Summit, né? O próprio, né, Itasks Connection, pós-Itask Connection, né, contatos que a gente tem de aceleradoras, de venture capital. Então, assim, muita gente está olhando a gente como player desse mercado, porque é raro você ter novos players ou Sim. players, né, começando a se consolidar nesse mercado. Mas acho que é muito isso, assim. E aí, não tenho dúvida que o fundamental é a questão da cultura, né? A única certeza que eu tenho é que eu influencio demais a cultura, né? Até porque com 12 na estrutura, você é reflexo. O líder já é reflexo, né? Mas com uma estrutura de 12, você é reflexo, um reflexo um pouco mais forte, né? Exato. Então, é um exercício aqui, né, de trazer boa parte da cultura, né, das empresas que originaram a gente, né? Eu acho que a gente não pode ser desconexo, né, desconectado delas, mas ao mesmo lado a gente tem que manter esse viés de inovação, né, de novidade, né, de ter uma operação clean, né, o Sim. lean, né, que é uma das características da gente, e mesmo assim a gente consegue escalar. Mas, né, o exercício constante de construir a cultura, porque assim, você vai ter pessoas extremamente novas, que nunca viveram, Total. né, o mercado de trabalho, o mundo corporativo. Então, eu estimulo as pessoas. Eu falo para todo mundo que eu não sou o chatão do presencial, assim. Para mim, o presencial ou o remoto tem que ser pela essência, Boa. o que fizer sentido, né, para a empresa e para os desafios. Mas eu estimulo muito meu time para visitar o escritório, para visitar, né, onde a gente está lá na Vila Olímpia, para respirar aquilo, né? Porque eu falo para todo mundo, aquilo é o mercado financeiro acontecendo em tempo real. E aí você vai ter a oportunidade, sei lá, de se conectar com sócio, com head, com analista de investimentos, com um cliente, almoçar com alguém diferente. A gente consegue ir a pé, né, nos grandes players de tecnologia, né, Google, AWS, Microsoft. Então, de vez em quando tem algum evento, a gente vai lá tomar café, Sim. almoçar com eles, né, pensar em projetos em conjunto. Até porque, assim, ó, dependendo do player de tecnologia, do fornecedor, o mercado de startup é a novidade para eles, porque eles aprenderam muito a atender, sei lá, empresas médias As médias e grandes e grandes. corporações. Só que startup é diferente. Vou dar exemplo. Esse dia mesmo eu precisei cancelar um contrato, só que pela política daquele fornecedor eu não podia. Eu falei, cara, mas para mim é um dinheiro importante pro meu caixa. Se você puder cancelar, e aí eles estão me apoiando lá, submetendo, levando isso, né, até as últimas camadas lá, sei lá, do head office, né, da matriz. Então, assim, acaba sendo um aprendizado para eles também, né, de como, sei lá, eles conseguem me apoiar com créditos, né, com consultoria, com Tá. conhecimento, com treinamento, para eu crescer, porque no final, qual que é a minha grande vontade, meu grande sonho eu crescer junto com esses parceiros e lá na frente, né, pô, a gente poder celebrar junto, né? Cara, lembra, Exato. né, quando eu era Total. quase nada, você me Aham. apoiou com créditos, com consultoria, com Aham. capacitação, com solução. Agora eu tô aqui, você tá junto comigo, né? Então eu acredito muito nisso. E o que eu vejo que tem um diferencial em vocês é porque vocês têm uma ideia técnica, tecnológica muito bem estabelecida, mas vocês não deixam a parte de gestão de lado. Porque, infelizmente, você, como mentor de startup, talvez você compartilhe, tem muita startup que tem a ideia muito boa, mas a gestão do negócio fica um pouco de lado, né? E essa visão de, pô, eu olho muito para o caixa, em outras palavras, o que você está falando é, eu tenho que saber priorizar o que é mais importante para aquele momento, não talvez o que eu gostaria,
para aquele momento. E pode parecer uma diferença pequena, né? Mas não é fácil você mudar esse drive. Não, não é. Não é e assim, ó, vão ter decisões de caixa que no primeiro momento você vai queimar caixa. Só que, né, você queima em formato de CAPEX para criar seus novos produtos. Uhum. Assim como vão, sei lá, vão ter oportunidades, né? Vou dar exemplos aqui. Você entra em alguns programas das grandes players de cloud, você consegue créditos, né? Então isso também ajuda seu caixa, né? Então é aquele negócio, ou você aumenta a receita, ou você reduz a despesa. E aí quando você fala em gestão, para mim tem um ponto fundamental que talvez assim muita gente esqueça, que é a questão de disciplina de execução. Boa. Então para mim é assim, ó, disciplina de execução em relação a delivery, disciplina de execução em relação à operação. Então, muitas vezes eu peguei, sei lá, a operação que estavam discutindo de quem que era a responsabilidade. Eu falava para todo mundo, gente, para mim eu trabalho pelo sucesso do fundo. No final do dia, o fundo tem que estar bonitinho, conciliado, gerando resultado. Isso para mim é o que vale. Se é preciso, sei lá, eu ir num terceiro, numa quarta pessoa para pegar informação, para tomar decisão, para fazer com que o fundo, né, opere de uma forma Total. correta e gere resultado, para mim é isso que está valendo. E aí acho que meu time está pegando muito essa característica. Então, a gente tem se aproximado de clientes, né, de gestoras. Quando eu falo aproximado, é a ponto de, sei lá, de fazer happy hour, mas né, faz aquele Sim, call onde você total. coloca o analista, o dev, né, o dev full stack com o analista de fundos. Tudo isso acaba desenrolando muito, né, tira aquela, né, eu falo aquele mito, né, entre que a gente vive um pouco dessa questão do mito, né, os Faria Limer lá, eu falo para todo mundo, né, se eu tenho um dev, sei lá, que tá no interior e de repente eu coloco ele, sei lá, num call com Faria Limer, ele pode ficar um pouco receoso. E eu falo para todo mundo, gente, é todo mundo trabalhando para a operação dar certo, para o fundo dar certo, isso que acaba valendo. Então, é muito isso, assim, acho que startups, elas têm a ideia boa, elas têm dificuldade de tangibilizar isso em produtos e elas depois vão se perdendo em relação à gestão, execução em relação a delivery e operação. É isso, é isso. E você trouxe dois pontos aqui super interessantes, né? Primeiro, numa grande estrutura, cada departamento às vezes é uma empresa diferente, né? Exato. Então a visão de você olhar numa estrutura um pouco menor, uma estrutura mais enxuta, que o que importa é o resultado como um todo, você não encontra em grandes operações porque é uma grande operação, tipo uma montadora, um banco, uma empresa química de grande porte, cada eixo meio que trabalha igual silo, né? E pouco se faz essa interconexão. E o segundo ponto é que, por exemplo, no Itaú, ou qualquer outra estrutura do tamanho do Itaú, o networking é sempre para dentro. Exato. Né? Quando você vai para uma estrutura menor, para uma startup, o networking é para dentro, mas é muito para fora. Exato. Né? E a pessoa que não tem. A pessoa que não sabe como fazer esse networking para fora se perde. Inclusive para poder propagar e divulgar a ideia dela. Sim. Né? Hoje, quando você pensa no networking para fora, quais são os principais polos que você busca para fazer esse networking? Porque eu acho que isso pode ajudar muitas outras startups, sabe? De olhar bem, legal. De repente, a minha startup sou eu, mais 3, 4 pessoas, e eu tenho que fazer parceria com outras empresas. Né? E fazer parceria dentro de casa, todo mundo no final do ano chega, tem seu bônus, enfim. Mas com outras empresas, cada um tá olhando o seu interesse. E aí você vai pro network genuíno mesmo, né? Não, perfeito. Assim, ó, eu sempre tento olhar do micro pro macro, né? Tá? E tento olhar toda a minha cadeia de valor. Tá bom? Então, assim, ó, eu vou dar exemplo. Eu tenho potenciais clientes no mesmo prédio que eu trabalho. Legal. Cara, eu fui lá bater na porta e me apresentar pros caras, você entendeu? Vi o cara, sei lá, uma pessoa dessa empresa, de uma dessas empresas com a camiseta polo, né, da gestora, me apresentei. Eu falei, ó, prazer, eu sou né, o CEO da Balco, processadora de fundos de investimentos, FDICs. Então,
E aí eu começo a olhar, né? No bairro, quais são as oportunidades que eu tenho, na cidade, vou expandindo, né? Consigo fazer algum cross-sell em relação aos clientes atuais, levar mais soluções, né? Será que de fato eu estou falando com as pessoas que são os decisores, as pessoas que, né, na hora de crescer a ferramenta, ou sei lá, na hora de dar problema, eu estou falando com as pessoas corretas. Então eu tento fazer esse exercício. A gente hoje tem a vantagem, né, que tem vários grupos de WhatsApp que concentram, né, profissionais. Então tem, vou dar exemplo aqui, né, o Jamir tem uma que ele fala, chama de confraria do FIDIC, que toda última quinta-feira do mês, né, ele, sei lá, patrocinado por uma empresa, e aí se reúne 300, 400 pessoas desse mercado, né? Caraca. É super importante, é super, né, relevante você tá lá nesse momento para conhecer as pessoas, se Sim. conectar. Mas assim, sempre tem eventos, né, do mercado financeiro, Febraban Tech, né, sei lá, os grandes summits, né, dos provedores cloud. Tá. Eu tento dar uma passada, né, para me conectar, rever todo mundo. 20 anos de Itaú acabou me dando muito network também. Sim. E aí, assim, para mim, de fato tentar o esforço é transformar os conhecidos em network, né? Porque, sei lá, era aquela pessoa que trabalhava junto, que era, sei lá, chefe do seu par, ou chefe da área que te atendia. Mas legal hoje, né? Pelas cadeiras que eu estou e pelas cadeiras que essas pessoas estão, né? Qual que é o tipo de negócio ou parceria que a gente pode fazer, né? Será que o que a gente consegue pensar em parceria, né? E aí, muito assim, sei lá, eu conhecendo eles, eles me conhecendo. Então a gente começou a construir um conjunto de parcerias, né? E aqui eu tô falando, sei lá, só a parte comercial. Na parte de fornecedores, se eu gosto de um fornecedor, para mim é uma satisfação apresentar para Visitar ele para outros outros. startups em potencial. Então, vou pegar o um exemplo, né? A da rede da AWS era uma empresa que me atendia, né? Quando eu tinha tamanho de Singular e K-Tech. Agora eu consegui fechar um contrato com a da rede e a gente estava no Startup Summit lá em Florianópolis. Pô, eu fiz questão de apresentar para todas as startups que eu conhecia, para todo mundo que estava em volta, porque assim, ó, primeiro que eles sempre me atenderam muito bem, hoje eles têm me dado muito apoio e para mim de novo, né, é uma satisfação, né, ajudar também eles a Claro. explodir, entender o mercado. E muitas vezes o que eu falo para todo mundo é network tem que ser constante. Não só quando você precisa. Exato. E isso acontece muito com as pessoas, assim, a pessoa foi desligada, vem me procurar, né? E para mim, zero problema ela em me procurar. Eu falo para todo mundo, me procurem. Depois que eu saí do Itaú, pô, Itaú tem muita gente que trabalha ao Uhum. mesmo tempo que eu trabalhei lá. Então, pessoas são desligadas do Itaú, geralmente elas me procuram, né? Porque eu sou uma pessoa que, sei lá, depois do Itaú tive muita vida após Itaú, Uhum. né? E Uhum. felizmente eu tô conseguindo crescer, né? Isso é uma felicidade imensa e aí, assim, eu tento ajudar essas pessoas, né? Então, assim, cara, pensa lá, sei lá, qual que é o seu plano, quanto tempo seu dinheiro, né, dura, o que que você vai ter que se preparar. Perfeito. Lembra que o mercado vai estar enxergando você muito mais, como é que você consegue colaborar com as empresas no futuro e não, né, encher linguiça falando do seu passado. Passado. Às vezes você tem um passado imenso que não vai te habilitar para nada, né? Ou sei Uhum. lá, você vai ter que se reconectar com as novas tecnologias, Sim. práticas, métodos, né? Hoje, né? A gente não falou ainda, mas inteligência artificial, todo mundo, né? Tipo, tá falando. Pô, o profissional, né? Precisa saber pelo menos como é que usar, quando usa, por que usa. E, de novo, eu bato nessa tecla, assim. Pense num network constante, num network que gere conexões, e aí quando eu falo conexões pode ser oportunidades de emprego, pode ser negócios, podem ser soluções, pode ser, sei lá, apresentar uma pessoa que de alguma forma vai ajudar aquela pessoa do Total. seu network. Então, para mim, acaba sendo tudo isso. Uma lição que eu tive de networking, talvez você compartilhe, né? Porque quando você começa a entrar no mundo de network, a primeira coisa que você pensa é número de contatos, né? Exato. Só que tem um antropólogo que fez um estudo que chama Dunbar, que chegou no número de Dunbar, que o nosso cérebro, você consegue reter 48 pessoas como que você tem informação, que você lembra
das pessoas, né? Então isso é conhecido como número de Dunbar, né? E essas 48 pessoas são as pessoas que você vai levar e quando alguém falar, putz, sabe, você vai poder realmente conectar. Depois que isso mudou, eu falei, nossa, network não é número, é muito mais estratégico, sabe? E aí eu comecei a perguntar assim, quem são as 48 pessoas que eu preciso ter contato toda vez para poder ajudar, né? Porque é muito mais sobre ser interessado do que interesseiro o network, né? De poder ajudar efetivamente, porque de alguma maneira isso volta, né? E isso mudou para mim totalmente o drive, porque eu falei assim, cara, é legal você conhecer muita pessoa, é legal você ser conhecido por muitas pessoas, mas no final do dia, independente se você é muito inteligente, menos, se você está numa posição mais alta ou não, você vai lembrar de 45 pessoas no máximo que fala, putz, esse cara faz a diferença, né? E para mim networking tem muito a ver sobre isso, sabe? Sim. Quem são os 45 que vai andar junto com você e aí torna extremamente possível, né? Porque você fala assim, para ser um grande networker, você tem que ter, sei lá, 5.000 pessoas com você. Não, cara, você não vai conhecer 5.000 Exato. pessoas, né? O Karnal tem uma frase que eu acho muito boa, né? Que ele fala assim, ninguém tem 1 milhão de amigos, porque é muito caro ter 1 milhão de amigos. Só o Roberto Carlos tem, né? Exato. Você vai ter, sei lá, 10, 15, 20 no máximo. E se você tiver 10, 15, 20 empresas que são parceiras, que traz solução para você e traz solução para quem é cliente seu, você já estabeleceu aí um ponto gigantesco de transformação sem nem perceber. Exato. Né? Não, é isso e assim, eu não sei se você tem essa sensação, né? Eu não sei se né, esse estudioso ele comentou isso, mas para mim o número deve ser alguma coisa nessa linha. E as pessoas devem se alternar Sim, na nossa vida, certo? é isso. Então, assim, É sei isso. lá, você vai ter Juliana acabou de sair da faculdade, é uns. Tudo bem, tá enchendo potinha ainda, são uns 15, É né? isso. Juliano com começo de Itaú, talvez uns 30. E aí, pô, Juliano hoje talvez tenha esses 45, É 48, só isso. que não necessariamente são São os pessoas. mesmos. Exato. Ele é bem legal esse estudo, porque ele divide assim: 5 pessoas são as que são íntimas, que normalmente são pessoas da sua família, ou um irmão que não é de sangue, mas que é muito próximo. Aí acho que até 15 pessoas são os amigos, tá? De 15 a 48 são as pessoas que você conhece muito bem. Aí vai, acho que de 48 até 500 são conhecidos. Você lembra do nome e tal, você não tem muito detalhe, né? E acima de 500 é o que ele chama de reconhecido. Que você olha e fala, putz, eu já vi esse cara em algum lugar, eu não sei aonde. E o que muda de um para o outro é o grau de intensidade, né? Então, assim, sei lá, você está entre meus 15 hoje, por exemplo. E por algum motivo eu mudo, vou para outro lugar, e a gente vai perdendo contato. Então, do grupinho de 15 você passa para o grupo de 45 e vai migrando e tem essa troca, né? E o ponto dele é a estrutura do cérebro não tem capacidade de reter informação significativa de mais do que 48 pessoas, né? Não, perfeito. E para mim é engraçado que é assim, né? A gente, pelo menos eu busco sempre, sei lá, evoluir, né? Eu brinco que eu Sim, sou aquele cara que hoje melhor que ontem, é amanhã isso. melhor que hoje. Então, assim, sei lá, de alguma forma, em termos de carreira, acho que eu tô conseguindo. Mas é engraçado que conforme você não fala com as pessoas não sabem o que acontece com você. Vou dar Uhum, exemplo, tem gente que ainda acha que eu tô no Itaú até hoje, né? é isso. Porque 5 anos talvez você tá no depois, grupinho de 500 pessoas dela. 5 anos depois, tem gente que ainda acha que eu tô no Itaú, né? E aí eu acho divertido, É inclusive, isso, né? é isso. Porque acaba sendo uma referência super forte, né? E aí, de novo, eu acho que muito, principalmente esse momento que a gente está vivendo agora de redes sociais, aí redes sociais o conteúdo é muito superficial, Exato. inteligência artificial, para mim o fator fundamental de network é relações verdadeiras, autenticidade, né? Então eu falo É para todo isso. mundo assim, chama a pessoa pelo nome, entende se ela mora perto, mora longe,
eventualmente você pode estar trabalhando com uma pessoa que mora no mesmo prédio que você e você não sabe, porque hoje as relações são muito superficiais. Então, assim, pergunta, dá bom dia, né? Pergunta se está tudo bem, mas dá não aquele bom dia automático, aquele, né, oi, tudo bem automático. Tipo, olha para a pessoa, né? Tipo, cumprimenta de fato. Então, para mim, isso acaba sendo, né, muito, tem muito valor nesse network. E assim, né, pô, eu falo para todo mundo que isso é muito, né, da minha formação lá, do começo da nossa conversa aqui, né? Meus pais sempre tiveram acesso e acessaram, né, todas as classes sociais. Então, assim, pô, até hoje eu faço questão de, meu, cumprimentar todo mundo no escritório, não importa se é a tia da limpeza, se é o head. E, de novo, posso, né, tá me perdendo, esquecendo alguma vez, talvez pela correria, mas eu sempre tento, sei lá, de alguma forma, né, cumprimentar todo mundo, chamar pelo nome, né, saber quem a pessoa né, se ela tá num bom dia, num mau dia, porque, pô, pra mim isso faz muita diferença em relação a network. E isso é treino também, né? Acredito que sim. Né? Eu, em março do ano passado, e a gente já está indo para o finalzinho, mas bem rapidinho, em março do ano passado eu assumi uma unidade, né? E eu tenho, acho que 35, 40 pessoas comigo, né? Aí qual é o costume que eu comecei a ter? Cada vez que eu vou para a unidade, eu chego mais cedo, né? E aí eu vou no café e vou dando a mão um por um, né? Ah, fulano, putz, o cara me contou, sei lá, da esposa. Ah, como tá sua esposa? Como, né? E de treinar isso, as coisas vão ficando vivas, sabe? Sim. Né? Então, isso também é treinável, Sim. mas é importantíssimo você fazer. Ô Juliano, para a gente poder fechar, né? Porque aqui a gente ficaria, acho que umas 4, 5 horas conversando fácil, né, cara? Mas, assim, quando você olha daqui para frente, tá? O meu ponto principal, não de curiosidade, mas acho que para deixar uma mensagem quem está começando uma startup agora, né? Qual é o seu conselho daqui para frente para essa startup? Legal. Eu acho que a gente estuda pouco e acaba meio que improvisando muito, tá? Boa. Então, assim, ó, por mais que você tenha, sei lá, um desejo de montar alguma coisa, você enxerga um problema, né, que você acha que, sei lá, tem mercado, tem potencial, o que eu falo para todo mundo é assim, faz o mínimo de cálculo, né? Mínimo de cálculo, assim, ó, tenta imaginar o tamanho do mercado, quantas pessoas vão usar aquela solução, quem são os concorrentes, quanto pagariam por aquela solução, né? Eu brinco que talvez o ideal seja você atuar em alguma coisa relacionada ao seu mercado, geralmente, porque assim, você ser disruptivo no mercado que você não conhece também é alguma coisa muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Tem essa pegadinha aí, né, da startup começar a crescer e aí você virar um burocrata, né, e querer montar uma empresa tradicional depois, sei lá, que ela começa a faturar, sei lá, uns 5 milhões de reais por ano. Hoje, felizmente, a gente tem várias fontes de financiamento que podem ser acessadas para criar as startups, né? Então aqui eu estou falando de FAPESP, né? FAPESP na linha do Tecnova para aquelas mais consolidadas, mas tem o PIP1, PIP2, Sim. né? A gente pode inclusive ter alguns cenários, sei lá, de se a ideia é muito boa, se a pessoa tem, né, um histórico de execução, ela pode tentar captar com alguns investidores, seja angels, né, venture capital, etc. Então tudo isso já ajuda bastante. Busque parceiros nas clouds também, porque se você tiver, sei lá, créditos, tiver soluções, consultoria, treinamento, tudo isso melhora a sua vida. E no final, o que eu falo para todo mundo é assim: tem que fazer esse checklist mais estruturado, mas a essência de tudo vai ser um pouco o seu coração. Assim. Se o seu coração não achar que é aquilo, sei lá, se o seu coração não estiver te direcionando para aquilo, você vai perder força no meio do caminho, você vai ficar, tipo, se perguntando por quê. E aí, quando, sei lá, de alguma forma você entende que aquilo é um propósito, né, o seu coração está te levando para aquele caminho, dá a impressão que, sei lá, né, cada esforço adicional não é um esforço adicional, na verdade é um passinho a mais, um degrau a mais. Você está chegando mais perto do seu objetivo e tem gente que inclusive fala que a hora que está ficando difícil
é que aí realmente você está chegando muito próximo. Perto, Exato. é isso. Então é muito aquela frase que eu não lembro quem foi o autor, do 1%, né, de inspiração e 99% de Thomas transpiração. Edison. Exato. Para mim é muito isso, então assim, tudo isso acaba falando de novo com disciplina de execução, hábitos. E aí a hora que, sei lá, você tiver lá, né, a startup meio que você não tendo que empurrar nada, puxar nada, ela já virou meio que um bichinho, né? Um monstrinho com vida própria, é que aí o seu business começou a dar certo, tá? E aí você pode estar falando, sei lá, com rodadas de investidores, de novo, venture capital, aceleradoras, mas acaba sendo muito isso, tá? E aí tem um outro ponto que é muito da mentalidade da gente, né? A gente tem uma mentalidade muito de como é que eu vou, de escassez. Então a gente fica com aquela sensação de tipo, alguém já montou aquilo, não tem mais mercado, né? E às vezes tem mercado. Tem mercado. Quando você pega gerar, sei lá, o mercado americano, o americano pensa diferente, né? Alguém vai lá e cria, sei lá, uma solução. Ele olha e fala assim, pô, eu consigo criar um melhor que aquilo lá, e vai lá e cria um melhor. Então a gente poderia ter essa mentalidade também. A gente já tem a mentalidade de escassez, né? Alguém já criou, já não tem mais mercado, já era, não vou mais fazer. Muitas vezes, pô, você tem uma super solução, você tem uma cabeça muito boa, você tem um skill, mas por causa da mentalidade você não vai atrás, e aí, sei lá, a gente perde a oportunidade de ter grandes startups aí no mercado brasileiro. Muito bom, cara. Obrigado por esse bate-papo. Eu acho que a gente tem que marcar outros. Só para fechar, você falou de escassez, né? E é um ponto, sempre que eu ouço, não tem mais mercado, eu faço a seguinte reflexão. Se competidor fosse sinal de não ter mercado, você não tinha praça de alimentação em shopping. Por que todo restaurante abre na praça de alimentação? Porque tem mercado. Exato. E tem mercado para todos. Exato. Né? Então, bem bacana isso que você trouxe. Cara, de novo, obrigado. A gente vai falar muito e vamos voltar outras vezes aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente poder conversar, Juliano. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado de novo aí a você, ao ITESCS, pela oportunidade. De novo, obrigado aí pelo reconhecimento no prêmio. Para a gente foi super importante. De novo, acho que, né, é mais um ponto super relevante nesse ano da BAL, que está sendo sensacional, né? Acho que primeiro porque a gente conseguiu, né, estar entre as finalistas lá do Startup Summit, né? Então, assim, entre as mais inovadoras e representativas do mercado brasileiro. E depois, acho, né, subir aí no degrau máximo aí do ITESCS Connection pra gente foi um momento super especial. Né? Eu falo que talvez, sei lá, na minha trajetória de BAL, que é um momento que eu vou guardar no coração, né? Principalmente porque, pô, o prêmio foi aqui em São Bernardo, né? E aí, de novo, minha terra natal, super bacana. E aí, todo o time do ITESCS também, que eu tenho um respeito, um carinho imenso aí, né, pelo projeto, por o que o ITESCS representa. Pô, mais legal ainda quando eu vi que era de fato um prêmio nacional, né? Sim. Com o pessoal lá de Curitiba, né, do Paraná, de Santos. Exato. Pô, então acabou, né, trazendo mais brilho aí, mais sabor ainda para a conquista da gente. Obrigado de novo pelo convite. Fico super à disposição, né? Eu e todo o time da Balk aí, porque vocês precisarem aí. Todos os parceiros também. E é isso. Obrigado, Fernando. Legal, obrigado. Pessoal, bora lá, ó. Esse episódio está subindo no dia 20, tá? O Juliano, junto com a Balk, foi o ganhador, foi o primeiro colocado no ITESCS Connection de 25. O ITESCS Connection acontece sempre no mês de setembro, tá? Então, esse ano foi um evento super bacana. O ano que vem vai ser também em setembro de 2026, então acompanhe a rede social do ITESCS para assim que a gente começar a falar, vocês já poderem se inscrever. E também acompanhe a rede social do ITESCS, porque ela tem um monte de conteúdo, tem um monte de evento em todos os pilares do Instituto, e eu tenho certeza que é uma baita oportunidade para você poder se manter atualizado e ajudar a fomentar o seu negócio. Muito bom. Cara, foi